Tudo bem, pessoal? Vamos começar então a correção do nosso roteiro de estudo pela questão número 1, que abre esse roteiro, uma questão do Enem, adaptada para uma questão dissertativa. Ela, inclusive, a questão original caiu no nosso testão, aí, o último testão do bimestre. Então, vamos aqui acompanhar o enunciado. No mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte e que não voam. Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes. Como vimos em aula, essa foi uma das hipóteses levantadas por Alfred Wegener para sustentar sua teoria sobre a formação e evolução dos continentes terrestres. Portanto, temos aqui o mapa, então essa representação, esse planisfério, mostrando essas três espécies espalhadas, por três continentes distintos: a América do Sul, com a ema, o avestruz aqui no continente africano e o emu na Oceania. Segundo o enunciado, o texto que enuncia essa questão, essas três aves têm um parentesco, elas não voam e hoje se encontram em continentes que estão bem distantes uns dos outros, e aí ele dá a ideia, o Wegener teria utilizado essa evidência para elaborar sua teoria. E o que a questão quer saber é qual é o nome dessa teoria e de que forma a evidência apresentada no mapa ao lado foi utilizada por ele para justificar e confirmar sua teoria. Então, essa teoria, ela se chama deriva dos continentes. Vocês vão se lembrar desse material que nós utilizamos aqui em aula, certo? Esse material, ele vai explicar um pouco. Nós temos o nosso caderninho lá do Enem, que vocês receberam, que a gente trabalha em sala de aula. Então, quais foram as evidências para que o Wegener desenvolvesse essa teoria da deriva dos continentes, ou teoria da deriva continental? Primeiramente, vamos lembrar que temos aqui a semelhança fisiográfica entre os continentes sul-americano e o continente africano, mas no caso aí da questão, ela vai se basear na ideia da formação dos continentes atuais, partindo de um único continente, que foi dado o nome de Pangeia. Então vamos lembrar, segundo essa teoria, esses continentes, eles foram, os continentes atuais, num passado geológico bem distante, já tiveram todos juntos, agrupados em um único continente. Portanto, seria nesse momento histórico que aquelas aves do enunciado do exercício, elas estariam juntas ou teriam nascido do mesmo ancestral. E aí o que aconteceu para que elas se separassem? Aconteceu a separação dos continentes. A Pangeia foi, então, se desfazendo pelas correntes convectivas do manto terrestre, os continentes foram se separando ao longo dos milhões e milhares de anos, e aí, olha só, nesse momento a gente já pode ver aqui, inclusive, a separação. Nesse momento da separação é que essas espécies apresentadas no problema teriam, então, se separado e cada uma teria ficado em um continente distinto até chegar nos atuais continentes, a Oceania, a África e a América, como mostra o problema aqui. E aí a resposta que você tem lá no seu gabarito é a teoria, chama-se deriva continental ou deriva dos continentes. Alfred Wegener acreditava que as semelhanças entre rochas e fósseis, que é o caso aqui do nosso enunciado, encontrados nos diferentes continentes, que hoje são separados pelo Oceano Atlântico e também pelo Oceano Índico, são considerados evidências de que um dia esses continentes estiveram unidos. Ok? Uma questão tranquila, uma questão de nível médio para fácil. Acredito que vocês não tenham tido muita dificuldade para lembrar desse texto, talvez uma dificuldade para elaborar a resposta, mas com muita calma, muito cuidado. Aí é só lembrar daquilo que nós fizemos, das nossas aulas, daquilo que você escreveu, daquilo que você estudou, que fica muito tranquilo, ok? Então vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 também é uma questão relativamente tranquila. A gente só tem que lembrar o seguinte: depois dos avanços da tecnologia, principalmente período pós-Segunda Guerra Mundial, os cientistas, os geólogos, eles mapearam principalmente o fundo oceânico e fizeram descobertas que o Alfred Wegener não tinha conhecimento quando elaborou a sua teoria da deriva continental. Até por isso mesmo, essa teoria ela foi renegada pela comunidade científica e ficou esquecida até essas novas descobertas já na segunda metade do século XX. Essas descobertas apontavam para algo que esse mapa aqui está colocando. Essas áreas mais escuras, em tom de cinza no mapa, elas mostram fraturas da litosfera, fratura da crosta terrestre e da crosta oceânica.
Essas fraturas, esses pontos de fraturas, foram denominadas de falhas geológicas, e a partir desses pontos de fraturas, o homem, então, os geólogos definiram que a Terra era dividida, era um imenso bloco rochoso, fraturado, não homogêneo, não único, e cada pedaço de litosfera que foi sendo criado a partir desses pontos de fratura foram denominadas placas tectônicas. E a questão aí da Universidade Federal do Paraná, uma questão de vestibular, ela pede que você analise aqui, ó. Vamos ler o enunciado juntos. Na figura ao lado estão indicadas as áreas da Terra onde são mais comuns ocorrências de abalos sísmicos, de terremotos. Explique por que as ocorrências são mais comuns nessas áreas. Então, vamos lembrar o seguinte, o que nós temos nessas áreas especificamente? Nós temos os locais de separação, os locais de choques e os locais de atrito dessas placas tectônicas, né? Então nós temos essas áreas em cinza no mapa, são exatamente as áreas em que eu tenho, ou que nós temos, o choque, o afastamento e o atrito entre as placas tectônicas, que são os pontos mais suscetíveis do planeta Terra a esse tipo de atividade tectônica, que são os abalos sísmicos, como nós tivemos ontem. Nós mostramos e exemplificamos nas aulas da semana passada e retrasada alguns dos principais abalos sísmicos que nós tivemos no mundo, e ontem à noite, enquanto vocês estavam aí assistindo a aula, por volta de 8 horas da noite aqui no Brasil e no Chile, nós tivemos um terremoto de 8.3, 8.4 na escala Richter, que abalou ali o litoral do Chile, abalou Santiago, alguns pontos do Brasil, aqui na capital mesmo, em São Paulo, alguns pontos mais altos da cidade. Também foi possível perceber esse abalo com pequenos tremores. Moradores de apartamentos em pontos mais altos, em prédios mais altos da cidade, sentiram a casa, o apartamento, o lustre, algumas peças em cima de estantes, em cima de racks, se mexerem ontem por volta de 8, 8 e meia da noite, que foi reflexo desse terremoto que aconteceu lá no Chile. Então vamos acompanhar aqui nesse vídeo esses pontos de fraturas. Aqui nós temos então, olha só, essas pontas que vão aparecendo aqui, essas linhas mais claras que vão aparecendo, são exatamente aquelas linhas que nós temos ali no exercício, certo? Então essas fraturas da litosfera são imensos, né, quebra-cabeças, e são nesses pontos de fratura, nesses pontos de contato, que nós vamos ter aí as principais atividades tectônicas do planeta. Esse ponto especificamente que nós estamos vendo aqui, essa imagem que está exposta para você aqui na tela, essa imagem é uma das regiões mais suscetíveis a atividades tectônicas do planeta. Ela é chamada de Círculo do Fogo, ou Círculo do Pacífico. Essa região aqui é a região onde nós temos as maiores atividades tectônicas e vulcânicas do planeta. É nessa parte aqui que se encontra exatamente o litoral do Chile, onde nós tivemos uma atividade tectônica, um abalo sísmico de 8.3, 8.4, as informações ainda estão meio desencontradas, na escala Richter, que abalou o país, né, em algumas regiões mais litorâneas do Chile. Aqui nesse outro vídeo que eu estou mostrando para vocês, nós vamos ver alguns movimentos de placas. Ó, esse movimento aqui é o movimento divergente. O que acontece nesse movimento divergente? As placas se afastam, e aqui, como você vê no vídeo, no fundo, nós temos o que? Atividades vulcânicas muito frequentes nessas regiões de divergência de placas tectônicas. Então esse primeiro movimento que nós vimos, nós chamamos de movimento divergente. Já o próximo movimento que vai aparecer aqui no seu vídeo, esse movimento é um movimento convergente. Então nós vamos ter aqui uma placa sinalizada por essa seta, uma placa oceânica, provavelmente, como nós estamos tendo oceano aqui também, água, é placa oceânica com placa oceânica. A placa oceânica mais densa, ela afunda por debaixo da placa menos densa. Então essa zona aqui é uma zona que nós chamamos de zona de subducção, que é exatamente o que acontece ali na placa de Nazca com a placa sul-americana, que é onde está o Chile, uma área de subducção, né, nesse ponto da Terra, nesse ponto do planeta. A placa de Nazca, ela afunda por debaixo da placa sul-americana, e nesse ponto nós vamos ter as duas atividades tectônicas. Nós vamos ter tanto o abalo sísmico quanto também a formação de vulcões ativos, como a imagem vai mostrar aqui. Já essa última amostra aqui nós chamamos de falhas transformantes. São
deslizes de placa uma sobre a outra, mas sem que haja um choque. Essas placas, elas, na verdade, estão se atritando. Isso acontece em algumas falhas geológicas. A mais famosa aí do planeta é a falha de San Andreas, que fica no litoral oeste dos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia. O vídeo vai mostrar para vocês aí imagens dessa falha. Então, esses pontos que vocês estão vendo aqui, essas linhas no terreno, são pontos da fratura, pontos do deslize dessa falha de San Andreas, onde uma placa do Pacífico ela se direciona para um lado e a placa norte-americana para outro lado, uma para o norte, a outra para o sul, se atritando. E aqui nós estamos vendo algumas consequências de alguns abalos sísmicos que aconteceram nessa região do planeta no último século. Ok? Então, qual é a resposta? Vamos ler juntos aqui. De acordo com a teoria da tectônica de placas e deriva dos continentes, a litosfera terrestre é formada por um conjunto de grandes placas que se deslocam continuamente. Em alguns desses movimentos ocorrem choques ou atritos entre placas. Choques quando é a convergência, atrito quando é o deslize, a fricção entre placas tectônicas, tendo como consequência a ocorrência de maior quantidade de terremotos nas áreas onde se localizam suas bordas, que estão indicadas no mapa. Então, essas áreas indicadas no mapa, essas áreas aqui são áreas, principalmente áreas de atividades sísmicas e vulcânicas. Aqui, esse ponto onde o mouse está passando aqui, é uma área de divergência, certo? Que fica no meio do Oceano Atlântico. Aqui, exatamente onde está o Chile, nesses pontinhos aqui que nós vemos no sul da América do Sul, é exatamente a área onde fica o Chile, onde fica a região que foi atingida pelo terremoto de ontem à noite, ok? Então é isso, gente. Então é só lembrar, nesse caso exercício, os tipos de movimentos. Lembrando, então, os movimentos são o divergente, separação das placas tectônicas, o convergente, onde há o choque de placas tectônicas. Quando essa convergência se dá entre placas de mesma densidade, nós temos terremotos e formação de cadeias de montanhas. Onde nós temos placas de densidades diferentes, a convergência ela se dá pela forma de subducção, onde uma placa mais pesada desce por debaixo da placa mais leve, formando atividades vulcânicas, atividades sísmicas e também cadeias de montanhas. E, por fim, as falhas transformantes ou conservativas, onde você tem um atrito entre placas tectônicas, ok? Vamos, então, agora para a questão número 3. A questão número 3, vamos voltar aqui. A questão número 3, ele dá esse mapa para a gente, um mapa bem bacana, bem nítido, bem claro, aí com a legenda lá em cima, zonas de subducção, limite incerto, né, de placas, dorsal oceânica, direção e deslocamento das placas. Então aqui as setinhas indicam o deslocamento das placas tectônicas, ok? Então aqui ele vai dar um destaque nesse exercício a esse ponto aqui específico do mapa, certo? A esse ponto aqui é onde estão as placas sul-americana e a placa de Nazca. Então vamos lá às perguntas A e B do exercício número 3. Que tipo de movimento tectônico ocorre entre as duas placas que estão nominadas no destaque ao lado? Pede que você explique esse tipo de movimento. E a letra B. Entre as duas placas há um símbolo indicando a formação de uma nova estrutura geológica e também a formação de uma forma específica de relevo que se ergue em regiões como essa. Muito especificamente aqui, então, na letra B, tem que ficar bem claro a diferença entre a estrutura geológica, que são 3, os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, que são essas regiões onde eu tenho encontro de placas tectônicas. Então, a estrutura geológica é um conceito, as formas de relevo são outros conceitos, né? Ou é outro conceito, melhor dizendo. Então, vamos analisar essa questão e responder as letras A e B. Primeiro, vamos então mudar aqui de tela. Aqui, a placa de Nazca, a placa sul-americana. Então, é uma imagem similar à do exercício, certo? Aqui com a animação. Então, o movimento que ocorre, que acontece aqui entre as duas placas, nós chamamos de movimento de subducção. Como que se explica esse movimento? Esse movimento se explica pela densidade maior da placa oceânica, no caso aqui a placa de Nazca. Ela vai, ao se chocar com a placa sul-americana, nessa parte continental da placa sul-americana, a placa de Nazca ela afunda por debaixo da placa sul-americana, a placa continental. Então, esse ponto de encontro entre placas de densidades diferentes nós chamamos de zona de subducção. Então, esse é o movimento convergente de subducção, ok? A placa mais densa
afunda por debaixo da placa menos densa. Então é isso aqui que ele está perguntando aqui, que tipo de movimento tectônico, subducção, a placa mais densa entra por debaixo da placa menos densa, melhor dizendo, explicando então esse tipo de movimento. Aí ele continua, vamos dar aqui um play, e olha só, então nesse ponto de subducção, nesse ponto de convergência, nós temos aqui a formação de vulcões ativos, aqui também é uma área de muito sismo, foi aqui ontem, repetindo aqui o que nós já falamos no exercício anterior, que houve o terremoto lá no litoral do Chile, que atingiu a capital Santiago e também outras regiões da Argentina, incluindo também o Brasil, o outro país que foi atingido por esse terremoto, logicamente que com ondas muito mais leves, muito menos intensas. O terremoto aqui ele foi apenas pequenos tremores, não houve nenhum tipo de danos materiais e nem vítimas humanas aqui no país, no Brasil, certo? Então, lembrando, aqui nessa região, ele vai perguntar que tipo de estrutura geológica, esses pontos aqui que nós temos no litoral oeste da América do Sul, na parte ocidental da América do Sul, nós temos aqui um dobramento moderno. Nesse dobramento moderno, nós tivemos a formação da Cordilheira dos Andes, então uma cadeia de montanhas, ok? Então, olha lá no gabarito do roteiro. Entre as placas em destaque ocorre o movimento de subducção. As duas placas são convergentes, no entanto a placa de Nazca, por ser oceânica, é mais densa que a placa sul-americana e, portanto, acaba afundando por debaixo da borda continental da placa sul-americana. 3b, a estrutura geológica que se forma entre as placas é o dobramento moderno. E a forma de relevo relevo, né, que está relevo, vamos fazer uma rápida correção aqui, para ficar corretinho. A forma de relevo que nós temos aqui é uma cadeia de montanhas denominada Cordilheira dos Andes, ok? Então essa foi a questão 3, as letras A e B da questão número 3. Próxima questão é a 4, vamos a ela. Exercício número 4, ele apresenta aqui para a gente o mapa da América do Sul, uma parte, né, a parte continental da placa sul-americana, com dois pontos aqui, dois epicentros, um no Oceano Pacífico, que um terremoto que aconteceu aqui em agosto de 2007, e outro epicentro no Oceano Atlântico, um terremoto que aconteceu aqui em abril de 2008, com magnitudes bem distintas. A letra A, ele pede que você identifique os países que foram mais atingidos por esses dois sismos, por esses dois terremotos. Esse do Pacífico de 8 graus, o país aqui, né, o epicentro terremoto aconteceu bem próximo ao litoral do Peru. E no caso do Brasil, esse terremoto, ou no caso do Atlântico, perdão, é o Brasil, né? Nós temos aqui o estado de São Paulo, o epicentro foi na região litorânea aqui do estado, bem próximo ao município de Santos, ok? Então, esses são os locais, né, mais atingidos aí por esses dois terremotos, o Peru e o Brasil. A questão número 2, um pouco mais complexa, ele pede que você explique por que esses terremotos tiveram magnitudes diferentes e, na sua explicação, que você explique, caracterize os movimentos que ocorreram nesses dois pontos. Começando aqui pelo epicentro do Peru, aqui de 8 graus, nós já falamos dele porque, na verdade, é o mesmo que aconteceu ontem lá no Chile, na região onde eu tenho a subducção da placa de Nazca na placa sul-americana. Nessas regiões de movimentos convergentes, de encontro de placas tectônicas, como é o caso aqui da subducção, nós temos a formação dos maiores sismos do planeta, das grandes atividades vulcânicas do planeta, estão localizados nessas áreas de encontro de placas tectônicas. Isso aqui, esse tipo de tectonismo, esse tipo de movimento aqui, é chamado de orogenético. Aqui é uma orogênese que nós temos, que é o encontro, a formação de cadeias de montanhas, a formação de atividades vulcânicas, atividades sísmicas bem intensas, como nós podemos constatar aqui pela magnitude do terremoto ocorrido aqui no Peru em agosto de 2007. Já no Brasil, de onde vêm os sismos que acontecem no Brasil? Os sismos que acontecem aqui no Brasil, eles podem ter origem lá na Cordilheira dos Andes, lá na zona de subducção. Dependendo da magnitude do terremoto, as ondas podem se espalhar, como a gente vê aqui no mouse, aqui no cursor aqui do mapa, e pode chegar até aqui no Brasil, como aconteceu ontem, né? O sismo no Chile
foi de uma magnitude bem significativa e as ondas chegaram no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo nós temos relatos de moradores que sentiram o tremor de terra, cujo epicentro foi no Chile. E uma outra causa, uma outra razão de nós termos terremotos no Brasil está ligado à epirogênese, que são falhas geológicas, que são movimentos verticais da crosta, certo? A partir de falhas geológicas que ocorrem no interior da placa tectônica, esses blocos se deslocam, muitas vezes, como nós podemos ver aqui, só que diferentemente da orogênese, quando eu tenho uma epirogênese, esses deslocamentos acontecem de forma muito mais lenta, de forma muito mais sutil, então os movimentos decorrentes desse tipo de movimento são muito mais lentos, muito mais sutis, como eu disse, e é essa a razão desse terremoto que teve o epicentro aqui no litoral do Brasil ter tido uma magnitude bem inferior do ponto de orogênese. Então, na orogênese, os terremotos são muito mais violentos do que na epirogênese, certo? E mesmo quando o sísmico chega aqui, ele é decorrente aqui da Cordilheira dos Andes, como a distância é muito grande entre o Oceano Pacífico, lá na costa ocidental da América do Sul, até essas ondas chegarem no Brasil, elas chegam já com uma intensidade bem insignificante, muitas vezes só é percebida por sismógrafos que medem essas escalas, ok? E o que é o epicentro? O epicentro, ele é o local onde eu tenho o sismo, onde ocorre o sismo, certo? Então, onde o terremoto é sentido aqui na atmosfera, o local da crosta onde essa terra ela recebe as primeiras ondas sísmicas, eu chamo de epicentro. Ok? Então vamos aqui só acompanhar as respostas, a 4A, Peru e Brasil. Vamos lá para a 4C, que a 4B é um pouco mais longa. Epicentro é o ponto da superfície que se localiza diretamente sobre o foco do terremoto, certo? Ele difere, não pergunta na questão, mas só para a gente lembrar, ele difere do hipocentro, que é o ponto subterrâneo de onde se origina o abalo sísmico e o terremoto, ok? Já o 4B, mais longuinho, aqui falando da epirogênese, no caso do Brasil, né, aqui no meio, aqui, mas vamos começar aqui, ó. O Brasil localiza-se distante das áreas de contato entre placas tectônicas, portanto ele não está em área de orogênese, né? Portanto, os terremotos são de baixa e de média intensidade, como ocorrido na Bacia de Santos. Esses tremores são associados à epirogênese, movimento vertical comum em falhas geológicas localizadas no centro dos antigos maciços e escudos, que é o caso aqui do Brasil, que estão situados na região central das placas tectônicas, longe das bordas, que são áreas de contato ou atrito de placas, orogênese. Já no Pacífico, junto ao oeste da América do Sul, onde está localizado o Peru, ocorre convergência e a subducção entre as placas tectônicas, portanto, os tremores são de maior intensidade na escala Richter e com maiores danos materiais, ok? Vamos então agora para a questão número 5. 5, sobre rochas. Então, tem ali um enunciado: rochas são agregados naturais de grãos de um ou mais minerais, são formadas por diferentes processos, podendo ser classificadas como sedimentares, metamórficas e magmáticas. O que as letras A e B estão perguntando é que você diferencie os três principais tipos de rochas. Na letra A, que você dê as diferenças entre as rochas sedimentares e magmáticas. Ao dar a diferença, você já vai falar um pouco sobre a formação de cada uma, né? O processo de formação da magmática, da sedimentar, e na letra B, o processo de formação da rocha metamórfica. Vamos usar aqui então como apoio esse material também, começando pela rocha magmática. Então o que você percebe é que essa parte vermelha que está acendendo a litosfera é o magma. Esse magma ele vai se resfriar com o passar do tempo. O resfriamento do magma ele vai gerar a rocha magmática ou ígnea. Esse magma ele pode se resfriar, como a gente pode ver aqui na imagem, onde está o cursor, no interior da litosfera ou no exterior da litosfera. Quando o resfriamento acontece no interior da litosfera, eu tenho a rocha magmática intrusiva. Quando o magma se resfria aqui no exterior da litosfera, eu tenho a rocha magmática extrusiva. Essas rochas vão ficar aqui expostas à ação, principalmente as rochas extrusivas e as intrusivas. Quando elas forem trazidas até a superfície, elas vão ficar submetidas à ação dos fenômenos externos, dos agentes externos, principalmente a ação da água, né, a ação do calor, a ação do choque térmico, das mudanças bruscas de temperatura na superfície rochosa. Isso tudo vai, pouco a pouco, vai desagregando esses minerais que compõem a rocha magmática. Ela vai se fragmentando em pedaços menores, em grãos menores,
como a gente pode acompanhar nessa imagem aqui, né? Aqui nós temos o rio e a gente vai percebendo aqui essas manchinhas que vão aparecendo, são detritos de outras rochas que vão se acumulando uma sobre a outra em formas de camadas, e aí essas camadas de sedimentos, a gente vai ver aqui pela flechinha aqui de cima, pela pressão, né, dos sedimentos externos e por outras razões, como até mesmo pela movimentação das placas tectônicas, esses sedimentos serão pressionados, esses grãos, esses detritos serão agrupados e uma nova rocha será então constituída aí de sedimentos de origens distintas, né, de outras rochas, ou sedimentos de matéria orgânica, e tudo isso então vai gerar a rocha sedimentar. E por fim, né, o que é a rocha metamórfica? A rocha metamórfica, ela tem uma característica bem específica, a sua formação se dá no interior da litosfera, como a gente vai poder ver aqui nessa imagem. A rocha metamórfica, ela se forma, ou melhor, se transforma em metamórfica quando uma rocha pré-existente é submetida a altas temperaturas e altas pressões que só são encontradas no interior da litosfera. Então a gente está vendo aqui, ó, essa rocha foi empurrada para o interior, né? Aqui ele dá o exemplo, formou uma rocha metamórfica chamada de xisto verde, com a placa em movimento, ela é empurrada mais para o interior da Terra, portanto mais pressão, mais temperatura, uma outra forma aqui de rocha metamórfica, o xisto azul, e conforme ela vai sendo empurrada e vai sendo pressionada e as temperaturas vão sendo acrescidas por conta da aproximação aqui com o manto terrestre, você vai ter a formação aí agora do eclogito e assim por diante. Quando essa rocha ela entrar em contato com o magma, ela vai naturalmente se liquefazer e aí ela vai se transformar em magma, gerando futuramente, quando for trazida até a superfície terrestre, uma nova rocha magmática, ok? Muito simples, então essa questão a gente havia discutido, vamos voltar lá para a questão e ver o neogabarito. As principais diferenças estão em seus processos de formação, as rochas sedimentares resultam da ação de desgaste de rochas pré-existentes. Esse processo erosivo gera a formação de sedimentos que são depositados e compactados, dando origem à rocha sedimentar, né? As magmáticas, com maior grau de dureza, surgem a partir da consolidação, solidificação do magma oriundo do interior da Terra, e aí vai falando aqui que se o resfriamento ocorrer no interior da litosfera, a rocha é intrusiva, se for na parte externa, a rocha é extrusiva. E a 5b, a metamórfica, é produto da transformação de rochas pré-existentes a partir de alterações de suas estruturas originais, devido aqui que está, né, a principal razão, a pressão do calor a pressão e do calor existente no interior da Terra. Ok? Quando essa rocha então, é submetida a alta pressão, às altas pressões e temperaturas no interior da Terra, ela se forma em rocha metamórfica. Ok? Vamos então agora para a sexta questão. Número 6, ela está falando sobre um fenômeno bem típico de sismos que ocorrem na crosta oceânica. Quando o terremoto acontece, quando o choque das placas se dá no fundo do oceano, nós temos um fenômeno bem característico do maremoto. Então esse maremoto, esse tremor da crosta oceânica que acontece no fundo dos mares, ele vai provocar também uma agitação das águas oceânicas que estão localizadas acima dessa crosta. Então a tsunami está relacionada exatamente a essa atividade, como nós vamos mostrar aqui nessa imagem, nessa animação aqui. Veja só, nós vamos acompanhar, ela está, né, pequenininha, mas dá para enxergar. Vamos começar por aqui, ó, vou apertar o play. Então nesse ponto aqui, como você vai poder ver, ó, esse ponto foi o ponto do sismo. Então o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o choque da placa, e aqui nós vamos agora num zoom mostrar como é que essas águas vão então se deslocar a partir desse movimento que aconteceu na crosta oceânica, certo? Próximo do ponto onde você percebe que o relevo, né, a distância da superfície da água para a superfície oceânica está bem longe, você percebe que as águas aqui elas se deslocam, mas sutilmente, a gente não percebe grandes movimentos. Aqui no navio, ó, a gente vai perceber o movimento do navio, quando a onda passa por aqui, também passa ainda de forma bem leve, porque a profundidade é maior. O problema maior está exatamente aqui. O que você percebe nesse ponto? Que houve aqui uma mudança brusca do relevo oceânico, ele está se aproximando do continente, então nós temos aqui o que? Esse aclive, né, do fundo oceânico em direção ao continente, o declive do continente para o fundo oceânico, e essa região,
esse relevo que se forma aqui no oceano, ele vai fazer o que? Ele vai frear essa onda que se formou, né? Essa água, ela está vindo aqui nas imagens anteriores que a gente estava acompanhando, ela não vinha com muita, ela não ganhava muita altitude, mas ela ganhava muita velocidade. Então a gente vai perceber aqui por essa imagem, no zoom aqui, que ela não tem uma altitude tão assim considerável. A gente vai ver na próxima, quando ela passar por baixo da embarcação aqui, que a embarcação ela vai, logicamente, sentir esse tremor, ela vai tremer, ela vai oscilar aqui por conta do movimento da onda, mas não provoca nenhum dano à navegação. Mas aqui o que acontece? Quando ela chega nessa região do oceano, do oceano próximo do continente, o relevo vai forçar uma freada dessa onda, certo? Que ela está vindo em grande velocidade. Quando ela encontra essa barreira natural, que é o relevo em aclive, aí em subida, próximo do continente, o que vai acontecer? Essa água ela reduz bruscamente a sua velocidade, mas ela vai se acumulando, porque o volume de água que vem vindo atrás é muito grande. Então há um acúmulo nesse volume de água que vai então se acumulando um após o outro e dando a essa região uma proporção, essas ondas bem maior do que quando estava aqui próximo do meio do oceano, ou próximo do epicentro do terremoto. Então veja, nesse ponto aqui a água ela alcança o continente. A gente pode ver nessa outra animação aqui, ó, como aconteceu o choque de placas no fundo do oceano. Esse choque vai movimentar a crosta oceânica, automaticamente vai movimentar a água sobre o oceano, e aí isso vai fazer o que? Vai fazer com que nós temos a formação das ondas, e essa onda então ela vai se deslocando. Quando ela chega aqui nesse aclive, nessa subida, ela ganha uma altura e acaba então invadindo o continente com grandes velocidades e também, em muitos casos, às vezes, com uma altitude bem considerável. Podendo chegar aí, nós temos relatos de tsunamis que podem variar de 3 a 5 metros até mais de 15 metros de altitude, uma onda gerada, principalmente quando há uma diferença brusca entre o fundo oceânico com esse aclive, com essa subida que se dá do fundo oceânico até a área continental. Então isso é a tsunami. E é por isso, já respondendo a origem e por que as ondas podem se tornar gigantes ao atingir o litoral, exatamente por isso. Então vamos pela origem. A origem desse fenômeno está relacionada aos movimentos realizados pelas placas tectônicas oceânicas. Com o choque temos a origem de um deslocamento rápido da coluna de água na área do epicentro do terremoto ocorrido em uma falha próxima ao fundo do mar. Esse deslocamento se propaga como ondas em todas as direções, com velocidades variadas dependentes das profundidades maiores dos oceanos. E a B, por que acontece então as ondas gigantes? À medida que as ondas se aproximam do continente, há uma tendência de se deparar com áreas de ascendência, de subida, rumo ao continente, relevos mais íngremes que se inclinam em direção ao continente. Com isso, perdem velocidade e ganham altura, ocasionando inundações das regiões costeiras, ou no caso aqui da região costeira. Ok? Só para retomar mais uma vez aquele terremoto ontem do Chile, como era uma região litorânea, o alerta de tsunami foi acionado e só foi descartada qualquer possibilidade de tsunami na manhã da quinta-feira, cerca de 8 horas depois do epicentro ter sido registrado lá no Oceano Pacífico, na costa litorânea do Chile, 8 horas após que o alerta de tsunami foi retirado e as pessoas puderam voltar para as suas residências, as pessoas que moravam, obviamente, na região litorânea, sem o risco de ser atido por ondas. Ok? Última questão agora do roteiro, vamos corrigi-la. Para responder a última questão do nosso roteiro, um conteúdo que caiu lá na prova do testão, que são as camadas geológicas da Terra, a litosfera, o manto e o núcleo. A litosfera é dividida em crosta oceânica e crosta continental, o manto superior e manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Para responder essa questão, eu vou utilizar esse material aqui da internet, Camadas da Terra, bem bacana. Certo? Você, ao clicar aqui, ok, você vai ter aqui a crosta terrestre, a crosta oceânica, que juntas formam a litosfera, ok? Então, crosta terrestre lá é a camada mais externa da Terra, dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental apresenta espessura muito variável, de 30 a 80 km, constituída por rochas que variam
de sedimentares até metamórficas e, obviamente, de rochas magmáticas. Aqui a crosta oceânica é um pouco menos espessa, né, do que a crosta continental. Aqui nós vamos ter o manto superior, espessura de aproximadamente 300 km, composto provavelmente por silicatos sólidos com alto teor, com teor muito alto de magnésio e ferro. Aqui onde nós vamos ter a litosfera literalmente boiando, sustentada sobre esse manto superior, e abaixo dele o manto inferior, com uma espessura que pode chegar aí, né, estimado de até 2.200 km. Então o manto inferior, então, né, a crosta terrestre e a crosta oceânica formando a litosfera, o manto superior, essa camada que a gente não trabalhou, o manto transicional. Então vamos pegar naquilo que nós trabalhamos, focar naquilo que nós trabalhamos: litosfera, manto superior, manto inferior, e aí o núcleo externo, mais ou menos também 2.200 km, composto, né, de uma liga metálica de ferro e níquel, e por fim aqui o núcleo interno, ok? Então núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e litosfera formada de crosta oceânica e crosta terrestre, ok? Então é isso aí, gente. Essa foi a correção aí do roteiro comentado. Espero que vocês tenham feito esse trabalho, esse roteiro, de forma bem concentrada, tenham buscado a resposta e não apenas copiado o gabarito que já estava embutido no próprio arquivo do roteiro, ok? Tenham todos uma ótima avaliação, estudem mais um pouquinho para a prova, tenho certeza que vocês vão sair muito bem. Ok? Boa prova amanhã, um abraço a todos vocês, obrigado pela atenção.